Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, vamos entender como a discussão atual do licenciamento ambiental se relaciona de fato com o agro. E também vamos abordar os próximos passos de acordo Mercosul e União Europeia e também a lei antidesmatamento, a UDR. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E agora a gente vai falar de licenciamento ambiental porque, recentemente, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória, da MP 130825, que cria a Licença Ambiental Especial, a LAI, que é, olha aí, para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal, como os da pecuária extensiva, porque existe essa menção ali no texto. Para entender como o instrumento pode refletir no agronegócio e compreender as possíveis mudanças, nós vamos conversar com a Juliana Preto, que é especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada pela disponibilidade, Juliana, por topar falar aqui com a gente. Eu queria começar, por gentileza, te pedindo, então, uma explicação básica da diferença, então, entre o licenciamento ambiental que já existia, mas que ainda não era lei, mas o licenciamento ambiental, o que a lei propõe e por que essa lei foi criada. São três coisas diferentes que se complementam. Queria que você posicionasse a gente para a gente partir dos conceitos e aí falar um pouquinho mais sobre a ligação com o agro em si. Olá, Mariana. Olá, ouvintes. Muito obrigada por esse convite, Então, vamos lá, Em primeiro lugar, a LAI, ela é importante destacar, que a LAI, ela é uma das modalidades de licenciamento previstas na nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que foi publicada no último mês de agosto e que foi recentemente promulgada novamente após a derrubada de grande parte aí dos vetos que haviam sido impostos pelo presidente da República. E a LAI, como você bem disse, ela é voltada aos empreendimentos considerados estratégicos por um conselho de governo que vão periodicamente propor quais são aqueles empreendimentos e atividades em que se aplicará a LAI e que, portanto, terão prioridade de análise pelo respectivo órgão licenciador, e, portanto, uma análise mais célere. Em relação, a gente ainda não tem a primeira relação daquelas atividades e empreendimentos que são considerados estratégicos, mas em relação à pecuária extensiva, que você mencionou, o que a gente já pode dizer é que a nova Lei Geral de Licenciamento prevê que ela é considerada isenta de licenciamento ambiental, Então, desde que atendidos alguns requisitos. Então, a pecuária extensiva ela está dentre aquelas atividades agropecuárias que a nova Lei Geral de Licenciamento prevê como isentas de licenciamento, Então, ainda não se tem uma aplicabilidade da LAI especificamente para essa atividade, pela previsão da lei em relação à isenção, assim como outras atividades voltadas ao agro. Interessante. Então, vamos partir desse princípio e falar o porquê que o agro, então, é isento, o que aconteceu no meio do caminho, para a gente explicar aqui para o pessoal, por que esse ano falou-se tanto de licenciamento ambiental olhando para as atividades agropecuárias, até porque, esse ponto que você coloca, me chamou a atenção de falar-se sobre a pecuária extensiva, e aí você coloca, então, exatamente que está isenta do licenciamento, mas também fico me perguntando, existe muito um lugar ali do governo federal de incentivar a pecuária intensiva como algo estratégico. Aí eu me pergunto, quem que define o que é estratégico? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão, olhando mais para o agro em si, mas também esse segundo ponto, quem que vai definir o que é estratégico ou não, dentro do governo federal, Sim. Vamos lá, São duas questões. Em primeiro lugar, em relação a realmente a pecuária extensiva, intensiva, e aos reflexos de um modo geral para o agro da nova Lei Geral de Licenciamento, Ela tem muitos reflexos na medida que a lei traz previsões tanto de isenções quanto de simplificações de licenciamento para diversas atividades do agro. Ela traz previsão de isenção, então, para
cultivo de espécies de interesses agrícolas, né, tanto temporárias, semiperenes, perenes, né, traz a previsão de isenção para pecuária extensiva e semi-intensiva e também para pecuária intensiva de pequeno porte, e o porte vai ser definido conforme o órgão licenciador competente, né. Em relação à pecuária intensiva de médio porte, ela poderá ser licenciada de forma simplificada, por meio da ALAC, a licença de adesão e compromisso. Então, há uma necessidade de licenciamento, mas de modo simplificado. Então, assim, mas é importante dizer, em relação a essas isenções, que elas dependem da comprovação de que aquele imóvel rural está regular ou em processo de regularização, né, sendo considerado, então, regular aqueles imóveis rurais com o seu CAR já homologado, né, e, portanto, sem déficit de reserva legal e de APP, e considerados em regularização aqueles imóveis inscritos no CAR, mas ainda que o CAR ainda não tenha sido homologado, né, assim como aqueles imóveis que aderiram ao PRA ou que firmaram um termo de compromisso com o órgão competente ali para a regularização da sua reserva legal e da sua área de preservação permanente, né. Um outro ponto que é muito importante de se falar, né, especialmente nesse ano em que a gente fala tanto dos licenciamentos, né, das atividades do agro, é que essas isenções, elas não dispensam outros tipos de autorização. Então, elas não dispensam, por exemplo, autorização para suspensão vegetal, né, de vegetação nativa, se houver, não dispensam a necessidade de outorga para uso, né, para captações de água, se houver naquele imóvel, né, e nem dispensam outros tipos de autorização previstas em legislação específica, né. Então, a isenção prevista na lei é de licenciamento ambiental, né, e não uma flexibilização geral em termos de outros tipos de autorização, né. Os imóveis continuam sujeitos ali a fiscalizações, né, sanções, mas tem essa amplitude relacionada ao licenciamento que em muitos estados até já era desta forma, né, mas a lei nova vem, então, amplificar essas hipóteses aqui de isenção voltadas ao agronegócio, né, que é ali um dos setores, então, que houve essa previsão, né, de isenção. Em relação aos empreendimentos considerados estratégicos, eles são mais voltados a questões de infraestrutura, saneamento, energia, e serão definidos por uma Câmara, né, vinculada a um Conselho de Governo, que foi já, cujos membros, né, foram previstos ali num decreto federal, que vão, então, periodicamente, de forma bianual, propor quais empreendimentos e atividades serão considerados estratégicos e, portanto, terão uma priorização de análise, né? O rito do licenciamento, digamos assim, os requisitos para o licenciamento, a necessidade de apresentação de estudos ambientais, de audiência pública, a possibilidade de pedidos de complementação pelos órgãos licenciadores, tudo isso se mantém, como já é hoje no licenciamento, mas os licenciamentos das atividades consideradas estratégicos terão um rito mais célere, portanto, um prazo menor de análise, né? Não foram suprimidas fases ou requisitos, mas sim determinados prazos específicos para que haja uma priorização, né? Uma celeridade maior na análise por serem considerados estratégicos. Então, a medida provisória, né, que atualmente é um projeto de lei de conversão e que aguarda a sanção presidencial, que traz, né, toda essa previsão de licença ambiental especial, então ela aguarda a sanção, né, e a partir disso é que serão, então, montados, né, essas primeiras listas de empreendimentos considerados estratégicos, né, para que sejam efetivamente implementada a lei. Hoje, do jeito como está, a gente está falando de final de ano, então muitas coisas também vão, né, murchando para depois ganharem tração de novo mais no começo do ano. Do jeito que está hoje, toda essa discussão, o que você, como especialista em direito ambiental, aconselharia o agro a ficar de olho, quando a gente está falando de licenciamento ambiental em geral, incluindo então esses dois dispositivos que você trouxe, né? Tem a LAC, que a gente já conversou aqui no Hora H do Agro, inclusive, sobre isso também, e agora a LAI, né? Então, o que você sugeriria, qual que é a sua avaliação no sentido de, olha, o agro ele precisa ficar de olho nesses pontos aqui, inclusive essas obras logísticas, porque a gente está falando do escoamento das safras, enfim, né? Escoamento dos produtos em geral.
Isso, até bom ponto, Mariana, porque realmente essas obras logísticas, né, que não são necessárias, né, fundamentais assim, para a atividade do agro geral, elas podem sim, né, e provavelmente serão consideradas empreendimentos estratégicos, né. Então a própria medida provisória, ela já traz ali, né, desde logo, apesar de ainda não ter essa primeira relação que eu mencionei, vinda, né, do Conselho de Governo, a própria redação atual do PL, ela já traz ali que obras relacionadas à reconstrução e repavimentação de estradas, né, rodovias pré-existentes, que sejam consideradas estratégicas, né, que interliguem unidades da federação, enfim, serão, né, vinculadas, então, ao licenciamento por meio de lei. Né, e a gente sabe que isso impacta no agronegócio, né, não é a atividade de pecuária, como a gente estava falando, mas são, enfim, rodovias, enfim, muitas vezes importantes, estratégicas para o agro, né. Então, é importante que o agro acompanhe tanto a entrada em vigor da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né, que entrará em vigor em fevereiro, quanto a entrada em vigor da lei específica relacionada à LAI, né, quanto à futura implementação, né, e também a modificação das leis estaduais para se adaptarem às novas determinações da Lei Geral de Licenciamento. Então, a partir da efetiva entrada em vigor da lei, é esperado que os estados e municípios adaptem, né, as suas políticas, as suas normas internas para se adaptar, então, ao previsto nessa nova lei. Então, é importante esse acompanhamento da entrada em vigor da lei, dos ajustes que serão feitos na legislação estadual e municipal, né? Assim como acompanhe também, né, eventuais judicializações, né, que poderão ocorrer em relação à constitucionalidade da lei, né, para sempre acompanhar a sua real eficácia, né, no mundo jurídico aqui, a sua aplicabilidade prática. Sim, a gente ouve muito sobre judicialização em vários setores, né? Quando a gente fala de agro, claro, de Brasil, mas de agro tem várias pontas também que existe esse receio de se encerrar em judicialização. E aí eu queria terminar te perguntando isso, assim, até porque essa semana saiu ali que um grupo de procuradores, de promotores, apontou que a lei do licenciamento ambiental como está hoje viola 13 artigos da Constituição. Eu queria entender um pouco assim, o que isso significa quando a gente está falando de membros do Ministério Público falando que isso, né, que uma lei vai contra a própria Constituição. Então, assim, qual é o tamanho desse buraco, eu queria entender, sabe? E o quanto que a gente pode entender que a lei não nasce morta, mas assim, ela já nasce enfraquecida porque tem pontos que não estão claros. Como que você acredita que a gente esteja começando 2026 com o licenciamento ambiental? Tá tudo tintim por tintim? Eu sei que você falou da questão dos estados, municípios, né? Mas assim, está robusto ou a gente está falando de um licenciamento ambiental, de uma nova legislação que já nasce com problemas, visto aí o que esses representantes do Ministério Público do Meio Ambiente estão fazendo? Mariana, essa questão de diferentes interpretações, né, em relação a se a lei viola ou não dispositivos constitucionais, é algo que é bastante delicado e gera muita insegurança jurídica, né? Então, assim, sendo bem objetiva, isso que tu comentaste significa na prática que haverá judicialização, né, e questionamento da constitucionalidade dessa lei perante o STF, né, e isso significa, né, sendo muito franca, como a gente já conhece, como já aconteceu, por exemplo, com o Código Florestal, isso significa um longo processo, né, uma longa batalha judicial que, infelizmente, né, acarreta insegurança jurídica, que era algo que a lei buscava justamente evitar e trazer maior uniformização para a aplicação do licenciamento no âmbito do país, né? Então, a partir da judicialização e do questionamento dessa lei perante o Supremo, o que a tendência é que nós vejamos uma certa insegurança, né, de alguns estados e municípios em efetivamente fazer essa adaptação das suas próprias normas, né, das suas próprias legislação para que não contrariem a legislação federal, né? Enquanto houver essa discussão judicial e uma possibilidade de, né, não ter eficácia futura à lei, também insegurança dos órgãos licenciadores em
como orientar a sociedade, como orientar os empreendedores a respeito da aplicação da lei, e uma insegurança até nos próprios órgãos fiscalizadores em sob que base normativa, né, basear uma fiscalização, né? Então, realmente, é algo que o que se objetivava com a lei era trazer maior uniformidade em relação ao licenciamento, para que o que hoje a gente tem, né, que é estados e municípios licenciando sem uma diretriz da União, né? O que se trazia, então, era buscar maior segurança, né? Mas o que a gente vê na prática, diante das diferentes interpretações, é que a judicialização acaba trazendo uma insegurança jurídica, né? Da mesma forma, há uma certa expectativa de que também empreendedores, produtores também judicializem no sentido de ver efetivada, né, ver aplicada essa legislação, enquanto vigente, né, às suas atividades. Então, não se pode falar, né, em uma efetiva segurança acerca da aplicação da lei por conta dessa sinalização já bastante expressa, né, de muitos movimentos, entidades, enfim, no sentido de que pretendem, de fato, judicializar. Né? Então, infelizmente, a gente tem esse cenário que acarreta uma insegurança jurídica, mas, né, o cenário atual é que a lei está promulgada, né? Ela prevê ali a sua entrada em vigor, então, dos licenciamentos a partir de fevereiro. Então, para o produtor rural aqui, né, que está nos assistindo, quando a gente fala, então, dessas camadas de licenciamento ambiental, municipal, estadual, federal, que prestação de serviço que a gente pode... Né? Que serviço que a gente pode prestar agora para o produtor, para aconselhá-lo, então, a partir de onde, né? Ele tem que licenciar, ele precisa de um licenciamento. Ele tem alguma atividade que está passível, ou ele pelo menos precisa entender se a atividade dele necessita de licenciamento ambiental ou não. Onde que ele vai procurar essas informações? Eu queria que você pudesse nos ajudar nesse sentido também. É primeiro no município, é no estado, é na esfera federal? Onde, né, nessas discussões, no meio de uma legislação que ainda vai entrar em vigor, né, para o produtor começar 2026 pensando no licenciamento ambiental, que canais que ele acessa? Como que a gente pode ajudá-lo a entender esses caminhos entre as três esferas? O que nós temos hoje é uma estrutura em que os estados definem as tipologias de licenciamento ambiental, incluindo as tipologias de todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, inclusive aquelas que são consideradas de impacto local e, portanto, licenciadas pelos municípios. Então, o primeiro passo é realmente acompanhar essa legislação. E essa legislação dos estados, ela, a partir, né, da edição, então, da nova lei, ela, em tese, deveria ser alterada para se adaptar à nova lei. Então, aqueles estados que possuem ali, né, uma pecuária semi-intensiva ou pecuária extensiva como licenciada, deveriam adaptar a sua legislação para, né, excluir essa atividade, então, da sua lista. E, de qualquer forma, a gente tem, né, uma estrutura legislativa em que, automaticamente, a partir, né, do advento de uma lei federal, todas aquelas normas infralegais, estaduais, municipais, que contrariarem essa norma federal, automaticamente são consideradas, né, inaplicáveis. Né? Então, o que se tem que buscar é avaliar são essas alterações, tanto as alterações normativas, quanto o posicionamento externado por aquele órgão ambiental do seu estado, né, que é quem primeiro tem essa listagem, essa tipologia, e quem na prática, na ponta ali, vai realmente aplicar ou não aquela legislação. Né? E também, consequentemente, no próprio município, né, que muitos têm também as suas legislações próprias e também têm que adaptar aquela legislação federal. Então, para o produtor, né, se ele tem hoje ou não licenciamento, enfim, é importante que ele acompanhe essas alterações legislativas e busque orientação, né, em primeiro lugar com o órgão ambiental estadual, né, e depois também com o órgão municipal para ver a forma como aquele órgão licenciador está enxergando e vai efetivamente já, né, começar a aplicação. Em tese, em fevereiro a lei entra em vigor e o órgão tem toda a sua, ao seu dispor, digamos assim, a autonomia para aplicá-la. Né? Até porque, ainda que haja judicialização, não há uma expectativa de que
seja tão rápido assim uma perda de eficácia ali dessa normativa, né? Sim. Então, o produtor pode, né, buscar fazer valer aqui, então, a lei que estiver vigente, né? Perfeito, Juliana. Obrigada por ajudar a gente a compreender esse tema aqui. Espero contar com você em outras oportunidades. Juliana Preto, especialista em Direito Ambiental. Obrigada, viu? Fico à disposição. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. E agora a gente vai falar sobre previsão do tempo. Afinal de contas, todo mundo quer saber, principalmente quando vai chegando esse final de ano, as pessoas vão viajar, querem se planejar. Então é por isso que a gente traz mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, bem-vindo novamente ao Hora H do Agro. Marco Antônio, obrigada aí, já vou te agradecer por ter sido parceiro ao longo desse ano aí, fazendo a gente entender muitas das questões entre o céu e a terra, literalmente. E eu tô sabendo que os mapas de previsão aí, tanto americano quanto europeu, estão mostrando chuvas sobre o Brasil. E tem cliente, inclusive, pedindo para parar de chover, é isso? Explica pra gente, eu fiz a lição de casa, viu? Tô vendo que você tá ouvindo meus alertas diários, né, Mariana? Olá, Mariana, olá a todos. Primeiramente, é um prazer estar toda semana aqui com vocês, né, nesse programa. É uma honra, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui tentando explicar para o nosso público, né, essa questão aí de chuvas, temperaturas, que esse ano está complicadíssimo, né, Mariana? Mas vamos lá. A gente tem aqui, né, vários modelos de previsão de tempo aqui na Rural Clima, e os dois principais sempre foram, né, o americano e o europeu. E os dois, depois de muito tempo, vêm mostrando aí uma condição bastante favorável às chuvas, né? Já chove agora, né, em grande parte no Brasil, devido a uma nova frente fria que está avançando sobre a região central do Brasil, né? Começou no Paraguai, já choveu no Paraná, já choveu em São Paulo e essa semana trouxe chuvas torrenciais, né? Veja aí em São Paulo o desastre que foi, né? Na cidade de São Paulo, as chuvas no começo da semana. E essa semana não será diferente, né? Novas chuvas estarão ocorrendo, né, tanto no final de semana quanto no começo dessa próxima semana. Isso trará condições bastante favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, atrapalha um pouco ali o dia a dia, né, do produtor, para a realização dos tratos culturais, mas depois de um outubro e um novembro bastante seco, né, com dificuldades aí para o plantio da soja, no desenvolvimento do milho, para o café, para a cana-de-açúcar, para a laranja, para as hortaliças de uma forma geral. Agora as chuvas normalizaram de fato aqui no Brasil. Isso está garantindo aí ainda boas perspectivas para a safra brasileira. E é verdade, viu, Mariana? Depois, né, até 2 semanas atrás, o produtor, né, o nosso cliente aqui, perguntava quando que ia começar a chover. Agora eles estão querendo quando para de chover para dar continuidade ao plantio, até finalizar o plantio aí. Mas, de uma certa forma, essa semana agora, né, semana do dia 15 agora, tem tudo para ser mais uma semana chuvosa em praticamente todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até o Pará. Isso, lógico, com chuvas irregulares ainda, chove bem num canto, chove um pouco menos no outro, né? Mas de uma forma geral, as chuvas agora se instalaram, o regime de chuvas se instalou definitivamente, bem atrasado, né? Nós estamos falando agora meados de dezembro, então, de uma forma geral, a preocupação agora é com talvez o excesso de chuvas e principalmente esses temporais, né? A gente viu ao longo da semana aí mais episódios de temporais no sul do Brasil, houve chuvas de granizo, houve de novo registros de tornado ali na Serra Gaúcha. Então, realmente, acho que a preocupação agora é por esse excesso de dias chuvosos, viu, Mariana?
Você mencionou muito rapidamente, Marco, mas eu queria entender como que você tem visto aí reflexos para café e laranja, 2 segmentos que a gente sabe que, claro, todos estão muito ligados à questão climática, mas café e laranja que estão no pé, que são árvores ali, que a gente está falando, né, que é algo perene, culturas perenes, muitas vezes tem ainda mais esse agravante, né? Dependendo do que acontece ali, essa cultura perene também fica prejudicada. Para café e laranja, algum alerta, algum tipo de condução específica? Olha, Mariana e a todos que estão nos assistindo, para o café, né, e para a laranja, principalmente em novembro, foi muito ruim, né, porque se vocês se recordarem, setembro teve chuvas, e essas chuvas startaram ou deram início ao florescimento, tanto do café quanto da laranja. No entanto, as chuvas não se consolidaram de fato e as temperaturas ficaram muito altas. E nós sabemos que temperaturas acima de 35 graus por vários dias seguidos, isso afeta muito o pegamento da florada, né? E, consequentemente, a formação dos frutos, tanto do café quanto da laranja. Então, o outubro e o novembro muito seco e com temperaturas muito elevadas, isso trouxe novos prejuízos para o setor. Então, vamos ter sim uma safra aquém do que poderia ser por conta dessa primavera muito seca. No entanto, de agora em diante, as chuvas voltam a ficar recorrentes em todas as áreas produtoras, tanto de café quanto de laranja aqui do Brasil. E isso não é que vai trazer uma condição melhor para o café ou vai recuperar as perdas, não, apenas estanca as perdas de ambas as culturas, né? Então, mas acho que agora o grande ponto de atenção é com relação às chuvas mesmo, né? Ao excesso de dias chuvosos, que isso pode também trazer algum impacto, mas o fato é que depois de uma primavera, né, muito seca, agora o dezembro, já estamos quase aí, daqui 10 dias inicia-se o verão, né? Então daqui 10 dias aí nós temos aí uma condição muito favorável de verão, né? Então o verão vai ser temperaturas mais amenas, chuvas mais constantes, isso vai trazer uma condição muito favorável. E aí, se você me permite, Mariana, eu coloco também a cana-de-açúcar, né? Tanto o café quanto a laranja foram extremamente impactadas, mas a cana também foi, porque a cana se desenvolve ali em outubro e novembro, né? Lógico que agora ela se recupera, mas só o fato de não ter chovido bem outubro e novembro, isso também vai trazer um impacto negativo para o setor sucroalcooleiro agora em 2026. Muito obrigada, Marco Antônio. Obrigada, inclusive, por esse adendo aí da cana, que é isso, né? Outra cultura que é sempre bom falar, porque também é 24 por 7 aqui, a gente sabe. Obrigada de novo aí pela participação ao longo do ano, deixo isso muito claro aqui. A gente conta com você em 2026, viu? Eu que agradeço, Mariana. Vai ser sempre uma honra estar aqui com vocês aqui ao longo dos próximos anos, né? Não só 26, isso, com certeza. É isso. Boas festas. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos saber a projeção para 2026 em relação à produção de algodão. Então não sai daí que é rapidinho. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km, sem juros e sem entrada, com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. Bônus fidelidade de 2% para usar em produtos e serviços. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor.
vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. Hora H do Agro. Estamos de volta com mais um Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E nós vamos tratar agora de Europa, para falar desses vários acontecimentos aí em 2025 que relacionam, então, o velho continente e o Brasil e o agro brasileiro. Por isso, nós vamos destacar aqui o acordo entre Mercosul e União Europeia e também a lei antidesmatamento da União Europeia, chamada aí EUDR e UDR, né? Estes dois assuntos, afinal, eles vão sair do papel? Como que a gente pode esperar que 2026, né, seja um ano aí que esses assuntos avancem? Para entendermos seus próximos passos, nós vamos conversar com o André Passos, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação aqui novamente, André. Queria entender contigo aí começar a falar sobre esse acordo Mercosul e União Europeia que está previsto para ter uma assinatura ainda esse ano, né? A gente está falando aí pelo menos dia 20 de dezembro. Você acredita que isso vai se concretizar? Essa data, ela deve de fato aí representar a assinatura de algo que está sendo esperado há tantos anos? E depois do processo protocolar aí de assinatura, o que muda na prática? Obrigada de novo pela participação. Olha, Mariana, uma honra estar nesse programa novamente, esse programa tão importante para o agronegócio brasileiro. E quanto às expectativas, né, elas estão altas, né? Tudo indica, e desde que isso foi negociado em Montevidéu ainda esse ano, que a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia vai se dar até o dia 20 de dezembro, né? O Parlamento Europeu precisa passar e autorizar isso no dia 18 de dezembro, mas tem alguma resistência ainda vindo de alguns países produtores da Europa, tais quais Polônia, Itália e a própria França. Em relação às questões do acordo, há no acordo um quantitativo de alguns produtos agropecuários que podem ser vendidos através do acordo União Europeia-Mercosul. Carne, né, café, alguns produtos específicos, né, suínos, carne de frango e por aí vai. E esses quantitativos, eles representam aí o início, né, de entrada em vigor desse acordo. Ocorre que em 8 de dezembro último, no Parlamento Europeu também, através desses países que estão um pouco mais resistentes ao acordo, discutiu-se aí uma limitação dessas compras quando os percentuais de preços, né, oscilarem no mercado interno, e isso tem colocado, principalmente os interlocutores brasileiros, em relação à própria execução do acordo União Europeia-Mercosul, um tanto quanto preocupados em relação à assinatura. Então, a primeira questão é, se vai ocorrer ou não a assinatura no dia 20 de dezembro, como você me perguntou, isso vai depender dessas novas salvaguardas de 8 de dezembro agora, que foram discutidas no Parlamento Europeu, e se essas novas salvaguardas vão ou não, de alguma forma, colocar por terra o que já foi negociado no acordo Mercosul a ver, né? Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, em relação à EUDR, ou seja, o Green Deal europeu, as normas de proteção, a lei antidesmatamento europeia, é uma lei europeia, mas que tem efeitos multijurisdicionais, né? Tem efeitos extraterritoriais. O que é isso? Significa dizer que, a despeito de ser uma lei passada para o Parlamento Europeu e impactar diretamente países da União Europeia, aqueles países que transacionam com países integrantes da União Europeia poderiam
vir a ser afetados através de um processo de due diligence em cima de critérios escolhidos por essas novas diretivas europeias. E qual é o critério basilar? O critério basilar é: se houve desmatamento a partir de 2020, então as partes, né, transacionantes, né, numa exportação de produtos para a União Europeia não poderiam, então, vender produtos agropecuários para a União Europeia. Frise-se, não há distinção nesse regulamento se esse desmatamento foi legal ou ilegal. Como a gente sabe, no Brasil a gente tem o Código Florestal, a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que determina percentuais de proteção, aliás, percentuais mais rígidos do mundo, né? Em algumas regiões do Brasil a gente chega até 80% de reserva legal, e o que está dizendo esse regulamento é que nem as áreas passíveis de abertura para fins de produção estariam livres, então, desse embargo europeu. O que ocorre é que alguns países questionaram os critérios para essa elegibilidade, dentre eles o Brasil e, além do Brasil, alguns países europeus como a Alemanha. Então, essa é uma questão que também está em aberto. A própria entrada em vigor do EUDR foi adiada, né, para 30 de dezembro de 2025 em relação a grandes empresas, a grandes vendas, a grandes produtores, e para junho de 2026 em relação a pequenos e médios produtores. A maioria dessas operações elas são cursadas aí não só com grandes produtores, mas também com cooperativas de produção e etc., que contém em seu contexto médios e pequenos produtores. Então, a gente tem duas questões em andamento ao mesmo tempo. A gente tem o acordo União Europeia-Mercosul e essas questões das salvaguardas que podem vir a causar algum tipo de ruído na assinatura marcada para o dia 20, e a gente tem a Lei Antidesmatamento Europeia, os EUDRs, que ainda estão sem vigorar e que ainda estão sendo questionadas em como isso vai se dar, como essa due diligence, como essa eleição dos critérios do desmatamento vai ocorrer para que esses produtos possam acessar o mercado europeu. Não sei se eu fui claro, mas procurei ser abrangente na resposta à sua pergunta. Perfeito, André. Não, obrigada. O que eu queria entender é como que esses assuntos se relacionam. Então, o acordo saindo, né, essas salvaguardas aí, elas estando todas aceitas por ambas as partes e a assinatura, de fato, acontecendo no dia 20, o acordo Mercosul-União Europeia, de alguma forma, abre chances de flexibilizar a UDR ou de, pelo menos, ser uma porta de entrada para dialogar sobre, olha, vocês estão pegando muito pesado. Já que agora existe um acordo Mercosul e União Europeia, vamos rever? Você acha que uma coisa pode levar a outra? Nos bastidores, esses assuntos, eles estão correlacionados ou não? Sim, Mariana, muito boa pergunta, por sinal, porque dá a gente a oportunidade de explicar como esses regimes eles acontecem, ocorrem em termos de direito internacional. O Acordo União Europeia-Mercosul, obviamente, vai ter todo um regramento, inclusive para definir aí como vão se operar, né, essas vendas entre blocos, né, entre os países do Mercosul e os países integrantes da União Europeia. E, obviamente, mecanismos de arbitragem de eventuais conflitos. O que significa isso? Significa isso que, realmente, com o acordo Mercosul em vigor, né, o acordo União Europeia-Mercosul em vigor, pode ser que, para fins de aplicação da EUDR, a gente tem aí algumas regras, né, específicas do Tratado União Europeia-Mercosul que, de alguma forma, suavizem ou relativizem as questões mais rigorosas da EUDR, a despeito, como eu disse, dessa questão burocrática, de como vai se dar. Isso está em discussão ainda, né? Como vai se dar a due diligence, como vão se dar as comprovações, levantamentos, qual será a documentação. Inclusive, não só Brasil como a Alemanha questionaram esse andamento e como não entrou em vigor ainda, isso ainda não está definido. E mais, eu diria mais para você, eu diria que, além disso tudo, a gente teve aí a COP30 recentemente no Brasil, em Belém do Pará, e na COP30 foi apresentado um estudo muito amplo, né, por parte aí de várias entidades brasileiras,
né, capitaneado aí pelo Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que o agronegócio brasileiro, né, ao contrário do que se teria em mente, né, anteriormente, por conta aí dessas questões das diretivas europeias, do Green Deal, né, das questões extratarifárias que a gente sempre assiste aí nas discussões internacionais, mostrando, por exemplo, estudos feitos com muita seriedade por instituições acadêmicas, por instituições de pesquisa, que o agronegócio brasileiro, por exemplo, na pecuária, ele, na forma que produz atualmente, ele captura 77% dos gases de efeito estufa, né? E quando você passa para um modelo de integração lavoura, pecuária, floresta, esses números vão a mais de 90%. Então, eu acho que não só a questão do tratado ter uma regra específica para a solução das questões em torno do tratado, a própria não vigência da EUDR e a discussão em relação aos critérios de due diligence, mas principalmente o que o Brasil mostrou na COP30, que o agro brasileiro, na verdade, é ferramenta de atuação e de combate às mudanças climáticas, pode ser realmente um fator determinante para se relativizar essas exigências da EUDR. Agora, você acredita, então, até colocando a COP30, né, no cenário aí, como você também incluiu, você acredita que exista uma disposição dos países europeus, e são vários, né? Como você tinha falado, tem uns que concordam mais, outros menos, mas de uma forma geral, você acredita que existe uma disposição maior hoje em dia do europeu entender a realidade tropical? Quando a gente está falando de UDR, desmatamento e emissões de gases, no fim das contas, a gente está falando de comércio e clima, que foi um tema posto na COP30, né? Intensificação dos diálogos que relacionem esses dois assuntos, comércio e clima. Só que, para existir esse rearranjo, o europeu tem que começar a entender melhor do clima tropical, da nossa agricultura tropical, que a gente vai falar de métricas, né? Você acredita que eles estão, de fato, dispostos a conversar sobre isso dentro da academia, de onde você, né, circula, ou que, no fim das contas, é mais um tom de protecionismo e é mais a gente criando expectativa quando, na verdade, eles não querem saber e não vão chamar a gente para conversar, né? A gente Brasil. Mariana, eu acho que era uma questão muito mais de assimetria informacional do que de, obviamente, de você ter uma disponibilidade para discutir essas questões, né? Aí tem várias questões envolvidas, mas eu gostaria de focar na questão acadêmica, científica, na questão dos trabalhos e na questão que foi posta na COP30. Eu acho que o Brasil aproveitou muito bem a COP30, né, para receber os países, né? As instituições do agronegócio tiveram, né, um espaço específico para a discussão desses temas. Eu acho que muitos acadêmicos e muitos líderes europeus e muitas empresas e representantes de entidades europeias também participaram dessas discussões e puderam constatar aí que todas essas métricas do agronegócio brasileiro que estão sendo postas, que estão sendo tratadas, que estão sendo demonstradas, são métricas positivas e métricas que impactam positivamente o clima. E eu acho que esse movimento que foi feito pelo Brasil na COP30, ele teve o condão de aproximar as pessoas de uma discussão mais racional em torno desse tema, né? O agronegócio começou a entrar na centralidade da resolução do problema climático global na COP28 em Dubai, quando se colocou a agricultura na centralidade da resolução dessa temática. Na COP30, o Brasil avançou nisso e trouxe, então, o exemplo do agronegócio brasileiro, né, da agricultura tropical, como você denominou, com as métricas específicas da agricultura tropical como uma mola mestra aí do alcance, né, desse combate à mudança climática, que o agronegócio brasileiro pode ser protagonista nesse assunto. E eu acho que essa discussão ela ficou solidificada, foi trazida, óbvio, que vai depender de uma série de desdobramentos, né? Como eu estou colocando, está tudo isso muito ainda brincado, muito acontecendo agora, vocês estão em cima da notícia, né? Mas eu acredito que os diálogos estão abertos sim, e as comprovações estão feitas, né, de caráter
científico, dados de caráter institucional, e eu acho que há disposição entre as partes para um diálogo. Por isso que eu acho que vai ser assinado o acordo dia 20 de dezembro, já estou antecipando um pouquinho aqui a minha visão, e acho também que essas normas em relação ao EUDR, em relação à visão do agronegócio brasileiro, vão ser, de alguma forma, não flexibilizadas, mas vão respeitar essa lógica da nossa agricultura tropical, que foi demonstrada com muita competência pelo agronegócio brasileiro na COP30. Tomara, tomara. É o que esperamos, inclusive porque o Brasil continua como presidente da COP30 até a COP31 lá na Turquia. Então é importante que esses estudos, né, que tudo que foi discutido em Belém não seja em vão e com certeza, né, ajude a trazer aí respostas para um agronegócio, inclusive mais sustentável também, que é o que todo mundo quer. Obrigada, viu, pela participação de novo. André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Hora H do Agro. Obrigada. Agradeço. Até. E os bioinsumos, que vão ganhando cada vez mais espaço no agro, tanto no campo em si, quanto em conversas de mercado, que incluem aí a discussão sobre o custo-benefício dos produtos. O repórter Misael Mainetti traz dados e avaliações do segmento. Vamos conferir. Os bioinsumos estão em alta. São produtos agrícolas utilizados como agentes de controle biológico e fertilizantes. O mercado deste tipo de produto passou de R$1 bilhão em 2020 para mais de R$4 bilhões na safra 2024-2025. Os dados são da FarmTrack Bioinsumos. Rafael Garcia, presidente da Associação Brasileira de Bioinsumos, explica que durante a pandemia houve falta de inseticida e, com isso, o agricultor conheceu a ferramenta, expandindo as vendas. Ele também cita mais motivos. Durante a pandemia, a gente teve uma certa falta de inseticidas no mercado, que fez com que a disponibilidade imediata fossem as ferramentas biológicas, foram os bioinseticidas, e com isso o agricultor conheceu a ferramenta e gostou, sentiu confiança nisso. E o terceiro ponto, existe toda uma mudança cultural, né, dos agricultores brasileiros, dos profissionais do campo, que cada vez conhecem as ferramentas biológicas, confiam nela e estão tendo ganhos de produtividade através do uso dessas ferramentas biológicas. O presidente da associação explica a diferença entre o comportamento de compra sobre pequenos e grandes produtores rurais. O agricultor brasileiro, ele tem um certo racional de compra. Geralmente ele compra primeiro a sua semente, junto com o seu adubo, depois ele vai comprar os demais produtos, como defensivos químicos, defensivos biológicos e, posteriormente, a parte de nutrição, né? Você vê que grupos maiores e mais estruturados já têm um planejamento antecipado de compras, então eles já se estruturam as compras dos seus fornecedores biológicos, por exemplo, enquanto que pequenos agricultores, eles realizam suas compras de forma mais pontuais, né? Então, a tomada de decisão de compra dos insumos pelo agricultor, esse ano está um pouco mais tardia, até pelo reflexo da política nacional e também pela questão de juros. Quando eu falo política nacional, você teve todo um represamento de recursos e créditos, seja público como privado, para o agricultor, né? E os juros inviabilizando tudo isso. Então, você tem um retardamento dessas compras, mas elas estão acontecendo, isso que é o mais importante. O agricultor não abriu mão de usar as ferramentas biológicas, pelo contrário, ele tem usado e está acelerando o uso delas, porém, compras muito mais que a gente chama no linguajar nosso da mão para a boca. O agricultor precisou, ele puxa, ele precisou, ele busca na revenda ou aciona as indústrias para fornecimento. Amália Borsari, diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, explica que o crescimento de bioinsumos está atrelado à eficácia da tecnologia e a investimentos na área. Além disso, o produtor rural tem acesso a diferentes produtos e várias soluções. Esse setor ele cresceu 30% em termos de faturamento das últimas 2 safras. Nós tivemos um crescimento de 15% em volume, né? Em área, hoje nós temos, em termos de área tratada, 158 milhões de hectares, e a perspectiva é que esse número continue crescente no próximo ano, na próxima safra, inclusive próximo a 15% também, mantendo esse ritmo de crescimento.
Um novo bioinsumo pode estar vindo aí. Convidamos o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Henrique Rosa, responsável pelo estudo do chamado composto 2. Parece até nome de substância que existe em filme de ficção científica, mas não é. Uma substância produzida por um fungo que foi isolado de dentro de uma planta num fragmento de Mata Atlântica de Minas Gerais. O nosso laboratório, em conjunto com a Embrapa Meio Ambiente, com o United States Department of Agriculture dos Estados Unidos, desde 2017 a gente vem com uma linha de trabalho que a gente procura plantas no ambiente natural, ou seja, nós escolhemos para esse trabalho um fragmento de Mata Atlântica, plantas que apresentam aspecto de doença, porque ali uma planta com aspecto de doença, provavelmente essa doença é causada por um fungo que fica dentro da planta. Então a planta perde um pouco da resistência, esse fungo vem e ataca a planta. Se ele ataca a planta, um dos mecanismos é a produção de substâncias que a gente chama de fitotóxicas, ou seja, que vai atacar o tecido da planta. Só que ele atacando a planta, a gente detecta ele como um produtor dessa substância e a gente usa, ao contrário, essa atividade dele. Ele está atacando uma planta no ambiente natural, mas ele pode atacar uma outra planta que é uma praga, que é uma planta daninha. Então, a ideia surgiu a partir de 2017 para procurar esses fungos produtores dessas substâncias para atuar também contra plantas que são pragas também. Existem plantas que elas atrapalham muito a agricultura, que são as plantas daninhas. Então, se mata a planta no ambiente natural, pode matar também a planta de interesse na agricultura, ou seja, que não tem interesse, né? Que é a erva daninha que atrapalha a agricultura. Ainda de acordo com a Mosaic Brasil, o mercado de fertilizantes tradicionais cresce entre 3% e 4%, enquanto de biológicos cresce cerca de 30%. A silvicultura trata do cultivo, manejo e uso econômico de florestas, dando origem à produção de madeira, celulose, papel e borracha natural. Em 2024, foi o terceiro grupo, esse setor da silvicultura, foi o terceiro grupo mais exportado pelo agronegócio paulista, ficando somente atrás do complexo sucroalcooleiro, a partir da cana-de-açúcar, e do setor de carnes. O cultivo de seringueiras faz parte da silvicultura e as seringueiras, então, dão origem ao látex. Essa atividade é chamada de eveicultura e nós vamos conversar sobre este segmento com a Lígia Regina Lima Gouveia, que é integrante da equipe do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, e que está dentro da Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado de São Paulo. Lígia, bem-vinda ao Hora H do Agro. Obrigada pela participação, viu? A gente estava falando aqui sobre essa importância, então, da eveicultura, que não está muito no nosso dia a dia, mas é importante para o Estado de São Paulo, Então, eu queria um diagnóstico seu primeiro, um diagnóstico aí do trabalho do IAC sobre a produção de seringueira e de látex no Estado de São Paulo hoje. Qual que é o diagnóstico que vocês fazem? É uma atividade que está forte, que está fortalecida, que precisa de fortalecimento? Queria que você ajudasse a gente a ter a compreensão. O produtor nacional de borracha natural, ele responde por cerca de 61% da produção. A seringueira é uma espécie nativa da região amazônica, E o sucesso do cultivo no estado de São Paulo está na cultura está sendo cultivada em áreas de escape à principal doença da seringueira, que é o mal das folhas. O setor, ele tem altos e baixos, O produto, o preço tem enfrentado alguns problemas por conta da importação de pneus, mas é um setor, promissor, um setor que tem muito a oferecer e que tem pessoas bem comprometidas, tem pessoas experientes que tem a pesquisa por trás também. O IAC tem um papel muito importante na pesquisa no estado de São Paulo. Seringueira é uma cultura sustentável, é uma matéria-prima renovável, é uma cultura que tem um papel importante no sequestro de carbono, pode ser cultivada por pequenos, médios e grandes produtores e utilizada na agricultura familiar. Tem um papel também de fixar o homem no campo,
Então, é um setor bastante promissor. Inclusive uma mão de obra concorrida, né? Porque o seringueiro ali que entende do que faz, eu sei que inclusive ele é valorizado no mercado de trabalho ali, né? Agora, você falou da questão da pesquisa. O que vocês têm trabalhado ali olhando para o estado da arte, da parte genética, quando a gente está falando ali do melhoramento genético das seringueiras, mas também outros estudos ali, né? Queria que você também trouxesse um pouquinho pra gente, porque de fato é uma cadeia super interessante, importantíssima, né? Você tá falando ali, a gente tá falando, né, de borracha para pneu, por exemplo, mas que muitas vezes passa despercebida quando a gente fala do agro, né? O que vocês têm estudado, então, dessa parte genética das seringueiras? O principal foco é o aumento da produtividade, mas é buscado também clones que sejam precoces, porque a seringueira ela começa a ser explorada comercialmente por volta do 7º ano, que é quando pelo menos metade do estande atingiu o perímetro da circunferência, a 1,30 m, 1,20 m, de 45 centímetros. Os clones IACs, além de serem clones produtivos, eles são clones vigorosos, eles atingem essa condição antes. Então, isso faz com que o período entre o plantio e o começo da exploração do seringal seja abreviado. Então, a partir de 5 anos e meio, 6 anos, até 5 anos, já tem clones que podem ser utilizados, já podem começar a ser explorados comercialmente. E agora, atualmente, o melhoramento genético ele é um processo contínuo, é um processo que sempre está se buscando obter novos clones mais produtivos, precoces, e com uma série de características, assim, que sejam vigorosos antes e após o início da sangria, que tenham espessura de casca espessa para danificar menos a planta, tolerância à quebra pelo vento, tolerância à seca do painel, são boa regeneração de casca, são diversos fatores. E uma preocupação também que tem ocorrido é de selecionar clones que sejam mais produtivos diante dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Então, esses períodos mais prolongados de seca, a alteração no padrão de chuva, então isso também está no foco do melhoramento genético. Todo um trabalho de laboratório para que no campo, né, exista aí essa performance. Agora, existe uma questão séria dentro do Brasil, um debate amplo aí em relação à concorrência, então, de borracha sintética e até mesmo também com a importação de borracha num mercado desleal ali, né? Olha-se muito para essa borracha produzida ali, principalmente na região da Ásia, né? E que vem do Brasil e que muitas vezes chega num preço que é nada competitivo, olhando para os seringueiros e para a avicultura brasileira. Vocês acompanham isso no IAC? Como que a pesquisa pode ajudar, inclusive, a, então, fortalecer, né, ter materiais genéticos, por exemplo, mas ajudar a fortalecer a cadeia no mercado nacional, exatamente para que nem a sintética, nem a importada sejam mais valorizadas e melhor pagas, inclusive, né? Então, uma questão que tem em relação a isso é que sempre foi abordado essa questão da importação da borracha sintética. Só que agora o problema está mais sério porque estão importando pneus, né? Então isso afeta toda a cadeia produtiva. A pesquisa ela busca aumentar a produtividade e gerar maior renda para o produtor, mas é necessário também que tenha essa parte política de olhar para os produtores, então, e essa questão de diminuir a importação de pneus, que prejudica tanto a indústria nacional. Interessante, Lígia. Obrigada pelo compartilhamento aqui das suas informações. A gente sabe que esse trabalho de pesquisa é super importante, acompanha o mercado, né? Então, te agradeço a disponibilidade aqui em também representar o IAC mais uma vez aqui no Hora H do Agro. Obrigada, viu? E o nosso programa ele fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada à equipe que faz o programa comigo e a gente te espera na semana que vem. Até a próxima. Hora H do Agro.
Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.